Paz do Senhor, minhas amadas. Hoje nós iremos falar sobre duas mulheres que nos deixam um legado na Bíblia. Nós iremos falar sobre Lloyd e Eunice. E o título ali nos diz assim: Mães Sábias. O nosso texto base está em Provérbios 22:6, que fala assim para nós: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãs, nós vamos falar sobre Lloyd e Eunice. Essas duas mulheres, Lloyd foi a avó de Timóteo e Eunice foi a mãe de Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim, é Paulo falando para Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também habita em ti. Irmãs, olha só que lindo. Paulo, ele estava fazendo uma carta de encorajamento para Timóteo. Já era a sua segunda carta. Essa carta, irmãs, é linda, é uma carta emocionante, porque a gente sabe que Paulo, ele era um pai para Timóteo, um pai espiritual, um conselheiro, um amigo, um líder. E ele tinha Timóteo como um filho. Então é lindo a forma como Paulo, ele se dirige a Timóteo. Mas nós vemos Paulo aconselhando Timóteo acerca do ministério, do tratar. Nós vemos assim muitos conselhos práticos de Paulo passando para Timóteo. Mas o que Paulo traz à memória de Timóteo é sobre a fé não fingida. Olha que forte, mas a fé firme, uma fé sólida, uma fé não de uma pessoa que fingia, mas uma pessoa que vivia. E quando Paulo fala isso para Timóteo, Paulo lembra sobre a avó de Timóteo, Lloyd, e sobre a mãe de Timóteo, Eunice. Irmãs, olha como ensinar no caminho, como nós lemos no versículo, deu frutos. Essas mulheres, elas passaram para Timóteo a sua fé. Essas mulheres conseguiram passar uma fé verdadeira, como Paulo disse aqui, uma fé não fingida. E elas deixaram um legado para seu neto e seu filho tão lindo, tão grande, que aqui deu tantos frutos para o ministério, frutos para a vida de Timóteo, frutos para aquela igreja onde Timóteo esteve à frente. Mas isso é muito forte. O que o Senhor está falando conosco hoje é sobre a nossa conduta, nossas condutas espirituais de acordo com os nossos filhos. Será que hoje nós estamos deixando essa fé não fingida para os nossos filhos? Será que nós estamos deixando um legado de mulheres de oração, mulheres que oram e que têm resposta, mulheres ali que estão preocupadas com a sua casa, mulheres que estão preocupadas em levar esses filhos para o céu, mulheres que estão preocupadas em fazer a vontade de Deus, porque essas mulheres, elas cumpriram a vontade de Deus, porque aqui Deus está nos falando que a gente deve ensinar a criança, porque quando a gente ensina quando criança, quando essa criança for velha, não se desviará. Olha que grande missão. Lloyd e Eunice, irmãs, não falam mais coisas na Bíblia sobre elas. Não são mulheres que estão lá na galeria dos heróis da fé, mas são mulheres que viveram uma vida com Deus. São mulheres que deixaram um legado de fé na vida ali daquele filho. Foi mulheres que se preocuparam em primeiramente ali cumprir a sua missão. E a nossa missão, gurias, primeiro sempre vai começar dentro de casa. Então nós precisamos ter esse senso,
essa noção de responsabilidade. Olha o que Paulo continua dizendo para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, da qual foste inteirado, sabendo o que tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que porém fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Irmãs, olha que forte. Paulo sabia que Timóteo sabia a escritura desde a meninice. Quem que ensinou para Timóteo as escrituras? Quem que, porém, ensinou Timóteo a ser sábio? Olha o que Paulo relembra, permanece naquilo que foi ensinado, naquilo que aprendeu. E quando Paulo fala aqui, irmãs, Paulo está falando sobre a avó, sobre a mãe, porque foi delas que Timóteo aprendeu as sagradas escrituras. Olha a importância de nós, sim, queremos ganhar muitas almas, queremos ganhar muitas mulheres, muitas pessoas para Deus. Mas primeiramente, não negligenciarmos quem está na nossa casa, não negligenciar os nossos filhos. Filho, irmãs, eles também são ministério. Eles também são a boa obra de Cristo. Então que nós possamos, em nome de Jesus, deixar um legado de fé. Em nome de Jesus, que seja essa fé que Paulo fala, uma fé não fingida, mas uma fé que vive o que prega. Uma fé que não é aquela fé que fala na rua, mas dentro de casa vive diferente, não, irmãs. Que a gente possa deixar um legado verdadeiro de mulheres de Deus, também para os nossos filhos. Amém?